Olá, acadêmicos! Focarei esta nossa conversa num estudo sobre o nascimento das ciências sociais e do comportamento. Apresentarei de forma ampla os conhecimentos produzidos por esta ciência. Na história da humanidade, os grupos humanos desenvolveram diferentes formas de conhecimentos, diferentes formas de entender as relações interpessoais. Entendemos que o comportamento humano não se desenvolve por instinto, mas no contato com outros humanos e com a natureza. Assim, o ser humano é um ser social e necessita de aprendizado. As ciências sociais e do comportamento é um conhecimento acumulado sobre como os grupos sociais se organizam e também como eles entendem e se relacionam. Esse conhecimento científico foi desenvolvido seguindo algumas regras. Veremos então onde e quando essas regras surgiram e possibilitaram o surgimento da psicologia, da antropologia e da sociologia. Enfatizarei os marcos que dividem certos períodos da história. Focarei as mudanças que ocorreram nos últimos 25 séculos na Europa, que são significativas na história do Ocidente. A Grécia e a Roma foram os principais centros de transformação, sendo que o legado do pensamento grego é considerado o ponto de início do nosso pensamento. A filosofia desenvolveu após o início da vida em cidades, pois a aglomeração de pessoas demandou novas formas de organização social e novas formas de pensar a realidade e as relações. Os filósofos chamados amantes do saber tentaram, através da criação de métodos de conhecimento, superar os crescentes problemas sociais, políticos e econômicos decorrentes do crescimento das cidades. Portanto, o homem vivendo na cidade foi determinante para o nascimento do pensamento racional, pois foi através da tentativa de superar os dilemas políticos que os gregos elaboraram regras para a construção da verdade. A existência das regras rompe com o pensamento mitológico baseado na tradição, onde a verdade não era questionada. A verdade era predeterminada pela natureza e pelos deuses que a representavam. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles romperam com o conhecimento baseado nas tradições e questionaram as verdades construídas sem o método racional. Para eles, o conhecimento baseado na tradição não resistiam a argumentos lógicos. Sócrates preocupou-se com a educação e a ética. Sócrates acreditava que o conhecimento poderia ser adquirido por meio do diálogo, e o principal de todos os conhecimentos é o reconhecimento da própria ignorância. Platão também utilizou o diálogo como método para a busca das verdades. Aristóteles considera que os sentidos eram fundamentais para a construção do conhecimento científico. O sentido vem do empírico. Assim, no empírico, o objeto aprendido tem função importante na produção de conhecimento. A verdade é dada pela interação entre o sujeito e o objeto. Essa interação acontece porque, no momento em que o sujeito recebe uma impressão de um objeto através dos sentidos, impressão visível, deverá trabalhar intelectualmente e racionalmente para ordenar e classificar suas impressões sensíveis através da lógica. E o resultado obtido na compreensão lógica do objeto, Aristóteles chamou de tratado. O tratado tinha a finalidade de problematizar e questionar os elementos obtidos através da observação e sentidos, usando a verdade contida no mundo das ideias. Isso fazia com que argumentos sem fundamentos, baseados só em opiniões e que não se mostrassem verdadeiros, fossem descartados. Assim, Aristóteles inaugura as bases da ciência moderna. Caro acadêmico FMB, hoje ficaremos neste breve relato e daremos continuidade nas próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima!